Deus é amor, e João expressa isso, e também ele vai nos motivar a amarmos uns ao outros. E por esta razão, nós demos o tema para esse capítulo: o amor de Deus nos motiva a amarmos uns aos outros. Nós já ministramos sobre o amor de Deus na primeira divisão dessa mensagem, e na segunda divisão nós estamos destacando, aliás, na segunda divisão falamos sobre as duas faces do amor, e na terceira divisão estamos falando dos motivos porque nós devemos amar. Preste bem atenção, recapitulando rapidinho, nós já falamos que o primeiro motivo porque devemos amar é porque o amor se origina em Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros porque o amor procede de Deus. Já pregamos sobre isso, você pode ver depois as mensagens lá no nosso canal no YouTube. Segundo motivo, devemos amar porque somos nascidos de Deus e conhecemos a Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Terceiro motivo, devemos amar porque Deus nos amou. Amado, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Versículo 11, né? Quarto motivo, devemos amar por causa da permanência de Deus em nós. Deus habita em nós na pessoa do seu Espírito Santo. Então, nós temos que continuar amando por causa da permanência de Deus, que vai do versículo 12 a 16. Quinto motivo, devemos amar porque o amor aperfeiçoa. Versículo 17. O amor aperfeiçoa e está sendo aperfeiçoado. E hoje nós vamos dar sequência, e aí agora nós vamos ler o texto, versículo 18 a 21, são os últimos versículos do capítulo 4, que diz assim: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Pai, a Tua palavra foi lida. Ó Espírito Santo de Deus, dirige essa pregação, a vida do Teu servo, a vida dos Teus filhos que estão ouvindo, para que nós sejamos edificados e possamos aprender, ó Deus, que nós precisamos cada dia amar o Senhor e amar os nossos irmãos e o nosso próximo. Oramos em nome de Jesus. Amém. O sexto motivo porque devemos amar é porque o amor destrói o medo. O amor destrói o medo. O versículo 18 diz que no amor não existe medo. Pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Irmãos, se nós não entendermos esse versículo de maneira correta, nós vamos falar um monte de abobrinha. Quem sabe até algumas heresias, né? Porque é preciso sim entender aqui o que João está querendo ensinar. Nós já aprendemos no versículo anterior que João mostra que há uma relação mútua, uma relação de uma mútua permanência. Isso na mensagem anterior, nos versículos anteriores. O amor de Deus demonstrado por nós e também do amor nosso para com Deus. Tá? É mútuo isso. Deus nos amou, nós amamos a Deus. João vem descrevendo que o amor de Deus é perfeito. Porém, o nosso amor, ele está ainda sendo aperfeiçoado. Está em crescimento. E nós já aprendemos também que é a ação do amor de Deus em nós que nos aperfeiçoa o nosso amor para com Ele e também para amarmos a Ele e amar também o nosso irmão, o nosso próximo. Ou seja, nós dependemos do amor de Deus. E esse amor que vai nos aperfeiçoar a cada dia. Agora, no versículo que lemos, João está dizendo que no amor não existe medo. Pelo contrário,
o perfeito amor lança fora o medo. Então vamos por partes aqui, não é? Vamos primeiro entender essa parte. A palavra medo, no original do grego lá, significa, em primeiro lugar, susto, pavor e terror. Mas no segundo momento, no segundo significado, é que o amor também é reverência, o amor também é respeito. E é nesse segundo significado aqui que João está aplicando a palavra medo, reverência e respeito. O que João quer nos ensinar aqui é que os verdadeiros cristãos não têm medo de Deus. Não têm medo de Deus, pelo contrário, o que fazemos é amar a Deus e respeitá-lo. Por que nós temos que ter esse entendimento? Porque, irmãos, aqui nós precisamos analisar o medo relacionado, primeiramente, ao nosso passado. Por que nós, pode até ser entre aspas, né, que a gente pode pôr aqui, por que antes a gente tinha medo de Deus? Talvez nem sabíamos que medo era esse, não sabíamos o que era temor, mas antes de nós conhecer a Cristo, nós ia falar de Deus como juiz, nós ia falar de inferno e tudo mais, correto? De alguma forma, nós éramos atacados pelo medo. Pelo medo. Quando ainda sem Cristo. Nós éramos dominados pelo medo do dia do juízo, medo das penalidades eternas. João diz aqui porque o medo envolve o quê? Castigo. Então é desse medo que João está falando aqui, do julgamento de Deus. Mas hoje nós cristãos desfrutamos pelo Espírito Santo de uma comunhão íntima com Deus. E esse amor agora lança fora o medo. Medo do tribunal de Deus. Meus irmãos, e é isso que o apóstolo Paulo nos certifica, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 15 e 16. Paulo vai dizer assim: porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, ou seja, amedrontados, mas receberam o espírito de adoção, pelo meio do qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, de fato nós somos filhos de Deus, amém? É o que a palavra de Deus está nos certificando, o apóstolo Paulo. Aqui ele está falando do espírito de adoção. O Espírito Santo agora nos confirma que nós somos filhos de Deus. Antes nós estávamos perdidos, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Deus nos escolheu no seu amado Filho Jesus, por obra do seu Espírito Santo nos regenerou. Agora nós somos filhos de Deus, nós não somos mais dominados pelo espírito de escravidão que nos amedrontava. Mas agora nos aproximamos de Deus como Pai. É disso que João está trazendo esse ensinamento aqui para nós. É disso que ele está falando. E por isso nós não temos mais que ter medo do dia do julgamento. João diz que o perfeito amor lança fora o medo. Meus irmãos, só tem o amor perfeito. O amor perfeito é o amor de Deus manifestado na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Só Deus possui amor perfeito. O nosso amor está ainda sendo aperfeiçoado a cada dia por causa do amor de Deus manifestado em nós. Mas aqui, João está tratando de um amor real, de um amor pleno, que nos ensina a obedecer os mandamentos. E um dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E nesse aspecto aqui, João quer que lancemos fora o medo de amar a Deus, o medo de amar o nosso irmão, o medo de amar o nosso próximo. Eu sempre falo para você que o nosso próximo é quem está mais perto de nós. Pode ser um irmão em Cristo, pode ser um da sua família, como pode ser um bandido, um assassino. Ele é o teu próximo. E você tem que amá-lo. É isso que a palavra de Deus nos manda. Nós somos desafiados a amar como Cristo nos amou. O remédio para o medo de Deus é o amor a Ele. Então, quando nós somos amados por Deus, nós aprendemos a amar a Deus em vez de temê-lo. Em vez de ter medo de Deus, nós aprendemos a amar a Deus. Agora, amamos pelo fato de Deus permanecer em nós
E assim o nosso amor é aperfeiçoado por Ele e pelo próximo. E nós vamos caminhar, aprendendo a amar, cada dia buscando esse amor perfeito. Nós estamos curados do medo e do dia do juízo. O amor de Deus nos alcançou em Cristo, antes do dia do juízo chegar. Ele nos amou primeiro. Cristo se entregou por nós naquela cruz. Ele tomou o nosso julgamento. Era para mim e para você. Ele morreu no nosso lugar. Agora não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pregamos domingo passado. Nós pregamos fora do texto aqui de João, domingo. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Nós temos, da agora para frente, de não mais temer o presente e nem o futuro dia do julgamento. Não temos mais. Pois o perfeito amor lança fora o medo. E aí nós temos que olhar para o amor perfeito de Deus que está em nós, que nos aperfeiçoa, que lança fora o medo desse dia. Porque nós temos as garantias eternas da palavra de Deus. É o seu amor que nos aperfeiçoa para não temermos o dia do juízo. João ainda vai dizer: quem teme não é aperfeiçoado no amor. Tudo isso no versículo 18. Ele vai dizer: quem teme não é aperfeiçoado do amor. Nós precisamos compreender que é Deus que garante a justiça de Cristo. O justo que morreu em nosso lugar na cruz. Que o sacrifício dele foi suficiente para nos livrar. Deus aceitou a justiça de Cristo e nos declarou justos. Estamos justificados, livres do dia do juízo. E nós também precisamos ainda crer que foi pelos méritos de Cristo, foi pela justiça de Cristo, pelo sacrifício de Cristo que nós fomos perdoados completamente, libertados, transformados em servos, filhos de Deus, não é? E essa é uma questão de fé. Amém, queridos? É uma questão de fé. Você tem que confiar no que a palavra de Deus revela e no que Cristo fez por nós. Quando cremos em Cristo por obra do Espírito Santo, nós somos certificados dessas verdades. Não há o que temer, pois o amor de Deus em nossa vida é que completará esse aperfeiçoamento espiritual, que é necessário para destruir o medo, os terrores ou fobias que nos atrapalham de amar. Então, se dá ainda o peso desse medo que te atrapalha de amar. Ore para que o amor de Deus te aperfeiçoe, para que esse medo possa ir embora, né? E para que você possa amar desimpedido de qualquer juízo de Deus. Mas, meus irmãos, nós vamos ter aí também o sétimo motivo por que nós devemos amar. O texto continua, e João vai dizer no versículo 19 que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Embora a gente já tenha citado aqui, mas João na sequência do texto vai dizer que nós devemos amar porque Deus nos amou primeiro. Irmãos, o que João está dizendo é que eu e você, que nós somos capazes de amar, porque o amor não procede de nós mesmos, esse amor veio de Deus, o amor é gerado em Deus, Deus é amor, ele não tem como mudar, Deus é imutável, esse é um dos atributos de Deus, Deus é amor. Então, amar a Deus e ao próximo é uma resposta do amor de Deus por nós. O seu amor foi revelado no seu Filho Jesus Cristo, quando ele morreu por nós pecadores, um amor perfeito. E agora nós somos capazes de amar, porque temos o modelo maior, o modelo do amor, na pessoa bendita do seu Filho que se entregou por nós. Olhamos para ele, olhamos para os seus feitos, para as suas atitudes, para a sua entrega, e nós queremos ser semelhante a ele. Não foi à toa que Pedro quis até morrer no lugar de Cristo, de tão empolgado com a presença do Salvador, com a presença de Deus presente ali, o homem Deus. Mesmo que sem entender o amor ainda, veio entender muito tempo depois. Mas, irmão, o amor de Deus nos emociona, nos responsabiliza. Jesus disse aos seus discípulos, João 13, 34, 35, eu lhes dou um novo mandamento. Olha só, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Irmão, a responsabilidade é muito grande.
Você já imaginou, você tem que amar o seu irmão, o seu próximo, como Cristo amou. Como foi que Cristo amou? Sofrendo em nosso lugar, se entregando e morrendo em nosso lugar. Porque é por isso que João, nas pregações anteriores, aí nos capítulos anteriores que nós já pregamos, João disse que nós temos que dar a vida pelo nosso irmão. Se possível for, morra pelo seu irmão. É o que João ensina na sua carta. Ele tirou esse ensinamento de Jesus. Jesus ainda vai dizer que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Irmão, amar um irmãozinho bom é bom demais. Irmãozinho que aperta a tua mão, te abraça. É uma pessoa na rua que te sauda com um bom dia, com uma boa noite. Uma pessoa que pergunta como que você está. Mas você já imaginou amar seus inimigos? Jesus diz que nós temos que amar os nossos inimigos e orar por eles. Não é levar para casa para conviver com você, mas é demonstrar o amor de Deus. É falar do amor de Deus, da salvação de Deus. Agora, irmãos, somos servos uns dos outros pelo amor. Cristo fez isso. Agora podemos praticar o amor, ajudando os necessitados, visitando os enfermos, perdoando os nossos ofensores, suportando os que nos perseguem, suportando os fracos. Somente por causa do amor de Deus nós podemos amar sim. Nós temos que praticar esse amor. Nós temos que viver esse amor. Mas o oitavo motivo que João nos traz aí é que nós devemos amar porque o amor prova lealdade. Olha o que diz o versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Porque quem não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Queridos, o cristão verdadeiro ama em vez de odiar. Essa é a verdade. O cristão verdadeiro ama em vez de odiar. Eu dizia isso para uma pessoa em aconselhamento essa semana, porque sempre que a gente está conversando, ele relembra que tantas vezes voltou para a igreja. E eu falava para ele, você talvez não saiba ainda viver o amor, mas esse é o amor de Deus que eu tenho pela sua vida. Esse é o amor que Deus me amou e é o amor que eu estou amando você. E quantas vezes for preciso você voltar, eu estarei de braços abertos para lhe abraçar. Meus irmãos, esse é o amor. Não adianta a gente dizer que ama a Deus e odiar o seu irmão. Se caso nós fizermos essa afirmação, nós somos desleais, nós somos desonestos, nós somos mentirosos. Só existe uma maneira de nós provarmos que amamos a Deus. Sabe como é que é? Amando os nossos irmãos. Amando o nosso próximo. É a única maneira da gente provar que a gente ama a Deus. Você pode vir aqui ficar a noite jejuando, orando, de joelho, louvando, adorando. Mas se você sair lá fora e você não amar seu irmão, nada disso adiantou. Vocês viram aqui que na nossa liturgia nós temos sempre aqui, entre para adorar e saia para servir. Servir é amar. É amor na prática. A gente recebe aqui a palavra, o combustível, a gente se enche para sair para amar, para sair para servir, para sair para cuidar de pessoas. É assim a nossa vida. Não só podemos provar o nosso amor a Deus, olha aí, ó, nós só podemos provar o nosso amor a Deus a quem não vemos, quando amamos os irmãos a quem não vemos. Entenderam? Olha, vou repetir. Nós só podemos provar o nosso amor a Deus a quem não vemos, quando amamos os irmãos a quem vemos. É isto que o apóstolo João nos faz entender na sequência. É impossível amarmos ao Deus que é espírito invisível, nós não vemos a Deus, não é? É impossível amarmos ao Deus que é espírito invisível sem amarmos ao nosso irmão que é visível, que estamos vendo. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O reverendo Hernandes, ele comenta, no seu comentário aqui da primeira carta de João, o seguinte, ele diz, é mais fácil
amar e servir a um homem visível do que ao Deus invisível. Ó, preste atenção, esse pensamento é muito ilustrativo. E se falharmos na tarefa mais fácil, que é amar o irmão que a gente vê, é um absurdo pretender ter sucesso na mais difícil, que é amar a Deus que nós não vemos. Entenderam? Então isso é preciso que a gente deixe isso pastorear o nosso coração, essa verdade pastorear o nosso coração. João desmascara aqui aqueles da seita gnóstica, que alegavam amar a Deus, mas estavam odiando os irmãos, causando divisão no meio da igreja, não é? E estavam também mentindo, porque eles conheciam a palavra de Deus, mas desviaram o evangelho verdadeiro. Estavam pregando a mentira. Então isso não era amor, não é? Não eram cristãos de fato. Eles não possuíam a identificação de cristão, pois não amavam. Ao fazerem ou a ensinarem heresias, né? Eles diziam conhecer a Deus e ter comunhão com Ele, mas andavam nas trevas da desobediência. E estavam mentindo, não estavam vivendo a verdade. Queridos, o amor é a carteira de identificação de todo cristão. Você sabia disso? Você só é conhecido que é cristão pelo amor. É a sua carteira de identidade. Só por essa prática podemos ser diferenciados do mundo, dos ímpios e dos gnósticos, aqui no texto que João está escrevendo. Só é pelo amor que nós vamos ser conhecidos. O amor nosso pelo nosso irmão faz parte da nossa profissão de fé. Lê a carta de Tiago. Tiago vai dizer que fé sem obras é morta. Lê Tiago. Nós já pregamos a carta de Tiago expositivamente, não é? Então, mas o amor, então, ele faz parte dessa prática do evangelho. Pregar e viver. Só amando para sermos separados dos hipócritas, dos mentirosos. Se você pudesse abrir sua Bíblia, é rápido, né? Nós já estamos quase terminando. Mas lá no capítulo 2, versículo 9, João vai dizer: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. Olha só. Depois 2:11, ele vai dizer: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha aí, meus irmãos. Se você diz que é crente e odeia o seu irmão, você está em trevas. Só o verdadeiro servo de Deus ama com sinceridade. Capítulo 2, versículo 10, ele vai dizer: quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Então, se você ama de fato, de verdade, na sua vida não há tropeço, né? Paulo recomendou, lá em Romanos 12, 9 e 10, o amor seja sem hipocrisia, sem fingimento, sem mentira. Odeie o mal e apegue-se ao bem. Ame uns aos outros com amor fraternal, amor de irmão. E por fim, em último lugar, para terminar o capítulo 4, o 9º motivo: nós devemos amar porque o amor é um mandamento. Olha, João deixa para falar isso lá no final, a gente já sabe que é um mandamento. Mas ele deixa para falar no final. Ele vai dizer: e o mandamento que dele temos é este, que quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Irmão, aqui se resume toda a lei. Os 10 mandamentos. Não é? Amar a Deus e amar o próximo. João está nos advertindo aqui que não há uma opção, mas sim um mandamento. E esse mandamento é um mandamento coletivo de Deus para todos os crentes, para todos os seus servos, todos os cristãos, todos os filhos de Deus. É um mandamento coletivo. Nós temos que amar uns aos outros. João também nos adverte que o amor a Deus e ao irmão é um único mandamento. Se resume num só. Se você não amar o seu irmão, você não ama a Deus. Se você disser que ama a Deus e não amar seu irmão, também você não está amando. Essa é uma grande verdade aqui. Quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Concluindo. O 4º capítulo de João nos desafia
a amarmos a Deus e amarmos o nosso próximo. Preste atenção, meu querido irmão, minha querida irmã, se eu e você, se nós vivermos na incerteza de que somos amados por Deus e de que podemos amar nossos irmãos, veja bem, se você vive na incerteza que isso é possível, certamente nós estamos ainda distante de amarmos perfeitamente, como aprendemos aqui nessa noite. É possível amar perfeitamente? É. O amor de Deus está nos aperfeiçoando para isso. De amar de fato e de verdade. Há uma necessidade minha e sua, de cada um de nós, de continuar crescendo e desenvolvendo o nosso conhecimento de Deus. Os gnósticos diziam que tinham conhecimento, mas não tinha prática. Não tinha amor. Nós temos que viver conhecendo a Deus, e cada vez que nós conhecermos mais de Deus, nós conheceremos mais do seu amor. E assim estaremos mais confiantes no amor que nós vamos praticar de uns para com os outros. Vamos estar mais confiantes. Agora, queridos, o amor de Deus ele é incondicional. Não depende de condição. Preste atenção, você não depende do amor do outro para amar ele. Você não depende do outro ser bonzinho para te amar. Deus nos amou nos nossos delitos e pecados. Deus nos amou ainda no mundo de trevas. Esse é o amor incondicional, não depende de condição. Ele resolveu nos amar. E nós temos agora que agradecer por esse tão grande amor, que é incondicional, que é soberano. Mas agora eu manifesto esse amor para com o meu irmão. Levando o evangelho, discipulando, né? Levando o que é básico para a vida dele, perdoando, aconselhando. Essa é a forma do crente amar, do crente servir. Então agora, segundo o que o apóstolo Paulo João nos ensinou nesse capítulo, nós só podemos entender a veracidade desse amor por meio das nossas atitudes amorosas para com nossos irmãos. Não há outra forma. Eu só vou entender quando eu ponho a mão no arado, sem olhar para trás. Quando eu pratico esse amor, é que eu vou entender o grande amor de Deus pela minha vida. Eu sempre costumo dizer que você só sabe o que é ser cristão quando você começa a falar de Jesus para as pessoas e levá-las elas a conhecer a Cristo. Porque quando você vai falar do amor de Deus para a pessoa, a primeira coisa que você vai ouvir é ela falar. Ela vai falar dos seus medos, das suas incertezas, não é? Das suas dificuldades. Você entra com o amor de Jesus, você entra com o evangelho. E daqui a pouco você está cuidando daquela pessoa, você está suprindo aquela pessoa, você está orando com aquela pessoa, você está ensinando a Bíblia para aquela pessoa. E o evangelho vai invadir a vida daquela pessoa. E sendo um escolhido, vai ser transformado. Mas pelo poder da pregação do evangelho. Mas a porta de entrada é o evangelho. É falar das boas novas. É demonstrar esse amor. E às vezes, você nem precisa apresentar de imediato o evangelho. Mas as suas atitudes boas, de serviço, de cuidado, de ajudar, aquela pessoa vai ver Jesus na sua vida. Comece a fazer isso. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, pelo culto. Querido Deus e Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, nós te honramos e fazemos isso no nome bendito de Jesus. Obrigado, ó Deus, porque Tu nos amou primeiro. Tu nos amou ainda em pecado, Tu nos amou ainda morto nos nossos delitos e pecados. Tu nos deu vida, Senhor. Tu programou lá na eternidade, a Trindade, de enviar o Filho Jesus para morrer por nós. E Ele veio. A Tua palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu único Filho para nos salvar. Mas o amor de Deus nos ensina a amar. E nós só temos condição de amar a Deus quando realmente amamos o nosso próximo. Quando cuidamos, quando levamos o evangelho, mas quando também saramos, cuidamos das suas feridas. Quando nós colocamos o remédio, quando nós levamos o alimento. E assim, Senhor, fazendo também,
as oportunidades se abrem para levar o alimento espiritual, o Evangelho. Pai, nos ensine, ó Deus, a perdoar. Nos ensine a cuidarmos uns dos outros, porque assim estaremos vivendo o amor em comunidade, como igreja. E estaremos também lá fora, amando o nosso próximo, Senhor, demonstrando esse grande amor de Deus para conosco. Pai, nós sabemos que Tu nos ama e Tu nos tornou filhos Teus através de Cristo Jesus. E nós, Senhor, também Te amamos e queremos, Senhor, cada dia mais Te amar. E quanto mais Te amar, mais nós iremos demonstrar esse amor pelos outros. É isso que João nos ensina, Senhor. Que Deus nos abençoe e que o medo não exista mais nos nossos corações, porque Tu já cuidou do dia do juízo. Não há mais condenação para nós, Senhor, mas há gratidão no coração. E é assim que nós queremos ser achados na vinda de Cristo. E por isso nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações e o poder do Espírito Santo repouse sobre a vossa vida e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares longínquos da terra, agora e para todos sempre. Amém. 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 Bom, vocês podem se assentar. Nós estamos concluindo aí 6 minutos antes, né? Então, terça-feira nós temos reunião de oração. Vem aqui congregar conosco, né? Venha estar conosco. E eu queria agradecer a todos que nos visitam. Muito obrigado. Levo um abraço lá para o Rodrigo, né? Para a igreja. Obrigado, Mário, a Cris, pela sua visita. Irmãos, nós mudamos ali o nosso cafezinho, o nosso suquinho, aqui para dentro, porque estava ficando lá atrás e alguns visitantes às vezes não chegavam até lá. Então não vá embora, tome um refrigerante, tome um suco com a gente, tá bom? Aproveite esse momento aí, use a máscara, tenha os cuidados necessários. Que Deus abençoe vocês aí, uma boa semana.